Vamos lá, galera, dando prosseguimento aqui ao nosso módulo de pronomes, vamos ver agora o emprego dos pronomes pessoais, um assunto bastante recorrente em qualquer prova de concurso público, em qualquer banca, independentemente do nível de escolaridade, fundamental, médio, superior, visto que sempre é cobrado o emprego, a característica desses pronomes, seja na reescritura de frase, seja nas opções, enfim, beleza? O primeiro passo que nós vamos ver aqui no slide é o seguinte, é a regra geral do emprego dos pronomes pessoais. Qual é a regra geral, Fabiano? Olha aí na tela. A regra geral é o seguinte, os pronomes pessoais do caso reto não funcionam como objeto, beleza? É a regra geral, legal? Lembram-se lá do eu e do tu, que sempre serão o sujeito ou predicativo do sujeito, e do ele, do ela, nós, vós, eles, elas, que podem funcionar como sujeito, mas também podem funcionar como objeto, complemento da oração, beleza? Então a regra geral nesse caso, emprego dos pronomes pessoais. A regra geral é, os pronomes pessoais do caso reto não funcionam como objeto, ou como complemento, como queiram, legal? Veja comigo no slide aí. Então, nesse caso, a gente faz o quê? Se a gente não pode empregar o pronome pessoal do caso reto como objeto, como complemento, a gente emprega o quê? Pronome pessoal do caso oblíquo, como a gente já viu conceitualmente na aula anterior, beleza? Então, exemplos. Na frase, vou pôr José a par do assunto, aqui está correto, não há qualquer desvio gramatical. Mas, segundo a norma culta, a frase vou pôr ele a par do assunto, o emprego da forma pronominal ele, ou seja, de um pronome pessoal do caso reto como complemento, como objeto, é inadequado. Seria até adequado numa situação mais informal, no discurso, na língua falada, na oralidade, beleza? Mas aí é uma linguagem mais despreocupada com a correção gramatical. Mas a norma culta, tá, tende a eliminar qualquer característica regional de comunicação, ou seja, ela prescreve o quê? Que a gente substitua esse ele, de vou pôr ele a par do assunto, por algum pronome o quê? Oblíquo. Nesse caso, ele é do gênero masculino. Então, ficaríamos o quê? Vou pô-lo a par do assunto. Olha comigo na tela aí. Então, vou pô-lo a par do assunto. Esse ele aqui, segundo a norma culta, na linguagem escrita, está o quê? Errado. Inadequado, até melhor, inadequado. Beleza? Então, aqui, o outro exemplo. Não vi Joana. Na língua falada, despreocupada, tá? A gente até fala, não vi ela, fica feio demais, mas geralmente aparece alguém que fala, tranquilo? Uma linguagem mais despreocupada, uma linguagem vernacular, no uso corrente da língua. Mas, na escrita, a norma culta prescreve o quê? Que substituamos esse ela por alguma forma pronominal oblíqua. Nesse caso aqui, olha o exemplo aí, não a vi. O a vai ficar antes da forma verbal vi, em virtude da presença do advérbio de negação, não. Legal? Então, não vi ela é inadequado, segundo a norma culta escrito, padrão culto escrito do idioma. Mas, o correto, então, é o quê? Não a vi. Beleza? Nunca cumprimentei os diretores. Nunca cumprimentei eles. Aqui temos mais uma inadequação. Esse eles, segundo a norma culta, deve ser substituído por um pronome oblíquo. Nunca os cumprimentei. Eles é do gênero masculino, está no plural. E o nunca, advérbio de tempo, beleza? E não é de negação. O adjunto adverbial de tempo exige que o pronome seja colocado antes da forma verbal cumprimentei. Beleza até aí? Show de bola? Então, há essa primeira regra geral. Os pronomes pessoais do caso reto não são empregados como objetos, segundo a norma culta. Beleza? Mas há exceções, Fabiano? Vamos ver qual é? Olha aí. Precedidos de todo e só, os pronomes eles, elas, podem ocorrer como objeto. Então a regra geral é não empregá-las como objeto. Mas se essas formas pronominais estiverem
precedidas, antecedidas da forma todo ou só, eu vou poder empregá-las como objeto. Olha o exemplo para ilustrar para a gente. Recomendei só ele. Olha lá, ele foi empregado como objeto, aquele que foi recomendado. Em virtude da presença do só, está correto o emprego de ele como objeto. Legal até aqui? Beleza? Convocaram todas elas. Elas, pela regra geral, não poderiam ser empregado como complemento, como objeto. Mas em virtude da palavra todas, do vocábulo todas, a gente pode sim, a norma culta admite o emprego de elas como complemento, como objeto, da forma verbal convocaram. Se fossem só convocaram elas, o correto seria convocaram nas, beleza? Porque convocaram termina em som nasal, M, e o as viraria nas. Então convocaram elas, não. Mas convocaram todas elas, a norma culta admite. Beleza até aí? Show de bola? Outro exemplo para finalizar essa parte aí. No latim, deveria ser até maiúsculo aqui, né? No latim eram 4 os pronomes demonstrativos. O português conserva todos eles. Vejam que esse todos aqui, se fosse suprimido, tornaria a sentença incorreta. Mas a presença do todos, aqui, o português conserva todos eles, torna essa estrutura o quê? Correta, torna possível o emprego do eles como objeto, como complemento. Legal até aí? Beleza? Vamos seguindo adiante então, galera. Então agora é um ponto até um pouquinho controverso, tá? Porque alguns gramáticos eles vão condenar a contração da preposição de ao pronome ele quando ele for sujeito do infinitivo, quando o sujeito se relacionar ao infinitivo ou algum verbo, legal? Outros, porém, não vão condenar. A gente vai ver os posicionamentos já já. Olha comigo no slide. Vamos ver agora, pessoal, um ponto que é um pouquinho controverso entre os gramáticos pátrios, tá legal? A contração ou não da preposição de com o pronome ele, quando essa forma pronominal exercer a função de sujeito, tá legal? Beleza? Vamos ver que Bechara e Domingos Pascoal Segala admitem essa combinação, mas outros gramáticos não, beleza? Então acompanha comigo no slide aí na tela. Quando o pronome ele e flexões, eles, ela ou elas, desempenhar a função de sujeito, não haverá combinação com as preposições de ou em. Tranquilo? Tanto faz uma ou outra. Então eu trouxe alguns exemplos para vocês. É hora dele dizer a verdade. Para alguns gramáticos, tá? Entre eles Celso Cunha, essa junção de mais ele é inadequada. Beleza? Isso está na gramática do Celso Cunha. A frase adequada, segundo ele, seria é hora de ele dizer a verdade, porque a forma pronominal ele exerce a função de sujeito do verbo dizer. Tranquilo? Então essa seria a adequada. Legal? Outro exemplo. Está na hora da onça beber água. Aqui, nesse caso, temos a contração da preposição de mais o artigo definido a. Frase também condenada pela maioria dos gramáticos, os mais puristas, ok? Então seria inadequado. O adequado, segundo eles, seria está na hora de a onça beber água. Tranquilo? Então a onça aqui é sujeito do verbo beber. Segundo eles, não poderia haver a preposição na estrutura do sujeito. Ou seja, essa preposição não poderia se relacionar ao infinitivo, beber ou dizer. Tranquilo até aí? Bom, esse é o posicionamento de alguns gramáticos. Mas para Evanildo Bechara, ele não é gramático, ele é filólogo, ok? Beleza? Ah, lançou uma gramática, mas é filólogo, estuda a língua. Tranquilo? Para Bechara, as duas frases estão corretas. Olha comigo no slide.
Importante, Evanildo Bechara, e tem a citação para você se quiser olhar lá, conferir. Na frase, está na hora de a onça beber água, a não combinação da preposição com o sujeito garante o valor expressivo da preposição e a ênfase posta no sujeito. Então, nessa frase, está na hora de a onça beber água, o Bechara afirma que não houve a junção justamente apenas em virtude da expressividade da preposição e da necessária ênfase no sujeito. Beleza? Mas ele fala também o seguinte, que por motivo de pronúncia e eufonia, o uso da língua corrente, é admitido sim o quê? Esse amálgama, essa junção entre a preposição de e o artigo definido a. Olha o que ele diz aí abaixo. Entretanto, o filólogo encerra lições afirmando que a simples solução gramatical de rejeitar uma forma com privilégio de outra empobrece os recursos estilísticos da língua. Portanto, para Bechara são admitidas ambas as construções. Está na hora de a onça beber a água, aqui colocando em ênfase o sujeito a onça, beleza? Mas por motivos da fala de eufonia, do uso da língua, vale dizer, ele também considera correta essa segunda oração aqui. Está na hora da onça beber água. Esse posicionamento aqui, ele é cobrado o quê? Na ESAF. Legal? Esse aqui, o de cima, nas demais bancas. Tá jóia? Na ESAF atualmente, né? Pode ser que a banca mude aí, já mudou várias vezes alguns conceitos, beleza? Então, está na hora de a onça beber água, é o posicionamento, por exemplo, da Sesgran Rio, da FCC, tá jóia? Mas para a ESAF, por exemplo, está na hora da onça beber água. Não há qualquer transgressão gramatical aqui. Apenas não houve a ênfase no sujeito. Privilegiou-se o quê? A pronúncia, a eufonia, o bom som, o bom emprego da língua. Tranquilo até aí? Então fiquem ligados nessas duas visões de suma importância. Tá legal? A FGV também privilegia o emprego da primeira. Está na hora de a onça beber água. Legal até aí? Beleza, moçada? Vamos seguindo adiante, então. Como regra geral, não se empregam os pronomes eu e tu após preposição. Então, se vocês virem no contexto uma preposição e ficar na dúvida se deve empregar eu e tu ou mim e ti, tem preposição, a regra geral é não empregar eu e tu. Regra geral, beleza? Vamos ver os exemplos na tela aí. Deram o doce para eu. Não, aqui está totalmente errado. A preposição para, beleza? Então aqui está errado. O certo seria o que aqui embaixo? Ó, deram doce para mim. Eu vou empregar o pronome oblíquo, tônico mim. Por que eu não posso empregar o eu aqui? A gente viu que lá no conceito de pronome pessoal, eu e tu só podem ser, são pronomes pessoais do caso reto e só poderão exercer duas funções sintáticas, ou de sujeito ou de predicativo do sujeito. Nessa frase aqui, deram um doce para eu, o eu está sendo empregado como objeto, ou como complemento da oração, ou seja, erradamente. Beleza? Então aqui por isso é necessária a substituição deram doce para mim. Ok? Beleza? Outro exemplo abaixo. Entre eu e você está tudo acabado. Olha a preposição entre aqui. Preposição entre. Então aqui o eu não pode ser empregado como complemento. O correto seria o quê, Fabiano? Seria aqui, ó. Entre mim e você. Porque o mim pode ser empregado como complemento na oração. Legal? Todos ficaram contra juiz e tu. Tu também, esse emprego está equivocado. Ele não pode ser utilizado como o quê? Como complemento. O ideal, o prescrito pela norma culta é empregar o quê? O ti. Ah, mas aqui o tu não estaria precedido da preposição, tem a conjunção e, tem sim, meu filho, olha aqui, vamos lá. Todos ficaram, vamos lá, vou mostrar para você. Ficaram contra juiz. Ficou horrível esse oi, vamos lá. Contra o juiz e, olha lá, tá implícita, galera. E contra ti. Beleza? Veja aqui a preposição contra. Ó.
Legal até aí? Então, de fato, temos uma preposição invalidando, inviabilizando o emprego do tu. O correto seria o quê? O ti. Legal? Então, regra geral, eu vou empregar me e ti após preposição. Legal até aí? Mas existem exceções, Fabiano? Existem. Vamos lá? Olha no slide comigo. Quando os pronomes eu e tu forem sujeitos à norma padrão, admite o emprego das formas pronominais mesmo após a preposição. Ou seja, quando eles forem sujeitos, a norma culta vai admitir o emprego dessas formas pronominais, eu e tu. Exemplos. Deram um doce para eu, se parasse aqui estaria errado, correto? Deram um doce para eu comer. Olha o eu aqui, a forma pronominal eu, sendo o sujeito do comer. Legal? Então aqui a frase está o quê? Correta. Entre eu pedir e você entender, há uma grande diferença. Ah, Fabiano, tem aqui a preposição entre e foi empregado o eu. Então tá errado. Não, porque o eu aqui é sujeito de pedir. Tá legal até aí? Beleza? Vejam, depois você volta o vídeo no slide e faz a contraposição, tá? Faz a comparação. Entre eu pedir e você entender é uma grande diferença. O eu aqui também está correto porque é sujeito de pedir. Trouxe um livro para tu leres. Tu aqui é sujeito de leres, ainda que seja antecedido da preposição para. Tá legal? Então a norma culta admite o emprego de tu. Todos passarão, até eu. Ah, Fabiano, aqui está errado, porque aqui só tem a preposição até e não tem verbo nada. Tem sim, só que está implícito, né? Todos passarão, até eu passarei. É o verbo implícito, tá legal? Então aqui admite-se o emprego de eu, só que é um sujeito do verbo passar, da forma verbal passarei. Legal, galera? Com isso encerramos nosso bloco e vamos continuando nosso curso na próxima aula. Valeu, até mais!